Olá, seja bem-vindo a Petchakut Night. Me chamo Nathan Raulino e gostaria de começar essa apresentação com uma pergunta. É possível fazer uma máquina pintar como um artista? Georg Nys responderia que sim, sob uma condição. Você deve me dizer como faz isso, pintar. Mas quem era Georg Nys? Bem, ele era um matemático e acadêmico. Nasceu em 1926 em Nuremberg, na Alemanha. Estudou matemática, física e filosofia nas universidades de Erlangen e Stuttgart, onde em 1969 obteve, sob a orientação de Max Benz, seu doutorado em filosofia, com a tese Generative Computergrafik. Juntamente com E. Michael Noll e Friedrich Hayek, Georg Nys faz parte do trio conhecido como 3N. Eles foram pioneiros na exploração da computação gráfica para a criação de arte digital. Nys ganhou destaque inicialmente enquanto trabalhava na Siemens de Erlangen ao usar o ZUS Graphomate Z64, baseado na língua Algol, para gerar peças de arte generativa. Aqui é interessante fazermos uma pausa para entender melhor o que é arte generativa. Amy Goodchild se especializou na criação desses tipos de obras e define a arte generativa resumidamente como aquela que é criada utilizando processos autônomos, isso é, sem que haja interferência humana direta. A partir disso, podemos destacar dois tipos de processos autônomos, aleatoriedade e regras. A arte digital normalmente pode ser produzida de diversas formas, seja pelo uso de algoritmos, através de técnicas manuais e até a combinação de ambos. Um dos fatores que mais diferencia a arte generativa é a aleatoriedade e imprevisibilidade, fazendo uso de algoritmos para gerar obras que nem mesmo o artista tem noção completa de qual será o produto final. Ao adicionar regras mais complexas na criação de arte generativa, podemos obter padrões e formas altamente diferentes. A aplicação de instruções únicas para cada entidade de um sistema tenta trazer variedade e dinamismo à obra que é gerada através do algoritmo, que é o caso de autônomas celulares como o jogo da vida de Conway. A aleatoriedade produzida por computadores geralmente não é o que podemos chamar de aleatoriedade real, mas sim uma versão computacional desse conceito. A produção de arte generativa pode então fazer o uso dessa característica para simular fenômenos que normalmente são imprevisíveis, como a formação de flocos de neve ou o crescimento de uma planta. Agora que entendemos desse tema um pouco melhor, podemos voltar a falar um pouco sobre Georg Nys. Em fevereiro de 1965, houve a primeira exibição de arte generativa da Universidade de Stuttgart. Nesse evento, Nys exibiu um conjunto de obras que haviam sido produzidas usando o Graphomate Z64. Essas obras consistiam basicamente de formas geométricas desenhadas usando apenas linhas sobre um fundo monocromático. Hoje em dia, essas obras podem não parecer mais tão surpreendentes, mas Nys se destacou consideravelmente na época por utilizar o computador, uma ferramenta consideravelmente limitada naquele período, para gerar diversos desenhos, mesmo que com a natureza de certa forma até simples e um tanto experimental. Foi nesse contexto que uma das pessoas presentes, um membro da Academia de Belas Artes de Stuttgart, perguntou a Nys se seria possível ensinar uma máquina a desenhar como um artista. A resposta um tanto direta e simples do matemático frustrou e desagradou os artistas que estavam presentes na exibição, provavelmente por discordarem ou até não entenderem o que ele quis dizer. Apesar da simplicidade, a resposta de Nys era muito verdadeira na sua descrição de como a arte reproduzida por computadores funciona. Desde que a máquina seja devidamente instruída, seja através de algoritmo ou de usar referências como é o caso de inteligência artificial, ela será capaz de produzir a arte de forma que se deseja, ou uma aproximação disso. Na época em questão, a ideia de usar computadores para atividades além de cálculos ou para gerar gráficos matemáticos, como era o caso do Graphomate Z64, não era tão comum. Nesse sentido, Nys encontrou, através de seus experimentos, uma forma de explorar as capacidades de um computador não somente para seus fins matemáticos, mas também como meio de expressão artística. Um dos exemplos mais famosos da arte de Georg Nys é Schotter, ou Cascalho em uma tradução direta. Aqui ele buscou explorar a relação entre ordem e caos na composição visual da obra, com sequências de quadrados que começam organizadas, mas vão se bagunçando até o final. A peça faz parte de uma coleção de um dos principais museus de arte da atualidade, o Victoria and Albert Museum. Nessa obra sem título criada por Nys, é interessante notar como as formas foram sendo compostas. Ele alimentava o Graphomate Z64 com comandos através de fita perfurada e o computador fazia os desenhos de modo automatizado. Já que não havia uma tela, era impossível para ele prever como seria o produto final gerado pela máquina. Ao longo de sua carreira, ele produziu várias obras que faziam uso dessa nova forma de produzir arte, além de vários trabalhos científicos voltados à arte digital e generativa. Seu artigo Statistic Graphic pode ser considerado um dos primeiros voltados à arte baseada em algoritmos, e sua tese de doutorado foi a primeira produção desse porte relacionada ao tema.
Agora eu vou falar um pouco sobre o produto que criei com base na minha pesquisa sobre Georg Nys. Considerando que estamos falando desde o início dessa apresentação sobre arte generativa, isso é, arte gerada por computadores, achei apropriado utilizar a linguagem de programação Processing, que é voltada para o aprendizado de código, prototipação e produção de artes visuais. Inicialmente, busquei brincar um pouco com a aleatoriedade de modo geral, tentar experimentar com uma forma de desenho onde eu tivesse pouco controle sobre o resultado. Minha primeira tentativa mais concreta era basicamente uma linha que continuava a partir de um ponto anterior, trazendo continuidade com um pouco de imprevisibilidade. Em seguida, fui atrás de entender como funcionava a obra Shotter. Sabia que havia alguns tutoriais que davam exemplos de como produzi-la no Processing. Foi interessante entrar em contato com os diferentes meios de alcançar o mesmo objetivo. A partir disso, comecei a experimentar com esse conceito, fazendo modificações, adicionando e removendo cores à obra. Durante meus experimentos, acabei percebendo que vários quadrados, quando sobrepostos por ciclos, pareciam peças de Lego espalhadas. Então aproveitei essa característica para adicionar novos elementos que complementassem essa cena. Apesar de visualmente ser um tanto diferente da Shotter original, acredito que consegui me aproximar da ideia de exploração e experimentação que as obras de Nys carregam. E é isso. Obrigado por assistir essa apresentação. Espero que ela tenha sido útil para conhecer melhor e gerar interesse sobre a obra de Georg Nys. Boa noite e até mais.